Os idosos têm um potencial do protagonismo, do qual muitas vezes eles são afastados. Deixa que eu faça as compras para você, mãe. Deixa que eu resolva esse problema no banco para você, pai. E, com isto, uma demonstração enorme de carinho e afeto, nós tiramos do idoso a voz, a ação, o protagonismo, a responsabilidade sobre aquilo. As consultas canceladas, o povo sem saber mais ou menos para onde correr. O que me protege, o que é fake news. Quando a pandemia começava lá em março de 2020 no Brasil, tudo mudou. A quarentena começa e os idosos, um grupo mais vulnerável frente à pandemia, se encontram isolados, alguns com sintomas de depressão e sem poder encontrar com suas famílias nem com seus médicos e equipes de saúde. E é aí que o sistema tem que mudar e se reestruturar. Aquilo que antes acontecia de forma presencial, agora deve ser por telefone ou digital. E como que isso acontece? Várias estratégias surgiram pelo país. Hoje a gente vai conversar sobre uma delas. Dr. Wilson, um prazer estar aqui contigo conversando sobre esse projeto, que a gente já vai entrar nesse assunto. É um projeto que muito me encantou quando falamos por telefone. Escutei falar muito bem de amigos nossos em comum. Mas antes eu quero saber como era o teu trabalho, como estava sendo o teu trabalho antes da pandemia acontecer. Grato, Fernando. Prazer também estar aqui contigo. Eu trabalho no Hospital Escola. O Hospital das Clínicas é o hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, nós nos dividimos entre o hospital e a faculdade, misturando a parte assistencial com a parte acadêmica. Então, o tripé é a extensão, que é a assistência, o ensino e a pesquisa. E esse trânsito exigia um contato muito próximo com os clientes, com os alunos e com os laboratórios de pesquisa. De uma hora para outra, tudo foi modificado e nós tivemos que tomar uma série de cuidados quanto ao distanciamento entre as pessoas e quanto à modificação de todos os processos para que eles não se interrompessem. Então, nos laboratórios, tivemos que criar turnos de trabalho. Na assistência, tivemos que criar ala contaminada pelo vírus do Covid e ala não contaminada pelo vírus do Covid. E tivemos que criar equipes diferenciadas para cuidar desta ou daquela, evitando que ela transmitisse, fosse um vetor a mais para a transmissão. Então, o março do ano passado marca uma modificação de paradigmas que assim se realizavam há décadas, né? E do qual eu fazia parte há décadas. A transformação disto em algo minimamente responsivo, tanto para a pesquisa quanto ensino, se modificarem, mas não se interromperem, e uma mudança de paradigma muito importante, voltada para a detecção o mais precoce possível de casos de Covid. Uma vez ouvi de um paciente o seguinte: a gente não pode nem mais ter gripe, bastou espirrar, já vem alguém colhendo o material do nariz. E é uma realidade, né? Nós vivemos esta condição de fazer o mais rapidamente possível o diagnóstico para saber o mais rapidamente possível quais as melhores medidas. Mas, então, tudo isso foi entusiasmante, porque tinha que haver uma solução, uma nova solução para aquilo que antes já existia e que agora se modificou e até hoje está modificado. Mas aí, bem como tu disseste, de repente tudo mudou, né? Aquele cenário que antes era o presencial muda, e a gente pode utilizar com bastante tranquilidade esse termo, de repente, porque não deu tempo para o sistema se adaptar da maneira mais estruturada possível, né? A gente sabe que demoravam anos, às vezes uma década, para que alguma evolução acontecesse, e isso tudo veio em 2 meses. E você já vinha observando as quarentenas acontecendo em outros locais do mundo, Europa, também um confinamento muito agressivo em algumas regiões da Ásia. Qual que você imaginou que seriam os efeitos desse isolamento social na vida dessa comunidade assistida por vocês, dos idosos? Se, de um lado, o isolamento social protegia contra a contaminação dos mais vulneráveis, que são os nossos clientes, os idosos,
Do outro lado, esse isolamento social era exatamente o oposto daquilo que nós estimulávamos o tempo todo. Estimulávamos o tempo todo participar de atividades coletivas, participar de atividades sociais e motoras, participar das consultas, vir ao ambiente de atendimento para trazer a sua impressão, o seu resultado de exame, e nós tivemos que transformar tudo isso ou postergar o início, a realização do evento, né? Postergar, dizer, olha, este evento que aconteceria agora no mês de abril vai ser remarcado para o segundo semestre, por exemplo, a consulta. Ou aquele evento que nós faríamos presencial, nós faremos por via eletrônica. E, evidentemente, todos nós sabemos que a população mais próxima da comunicação eletrônica não eram os idosos. Os idosos eram indivíduos que utilizavam do seu smartphone, às vezes, para uso de um WhatsApp, de um aplicativo, ou para uso de uma comunicação mesmo por mensagem de voz, por outros caminhos, mas estas pessoas passaram a ser contactadas obrigatoriamente por este caminho. Então, esta adaptação exigiu quase que uma troca de ferramenta, quase que uma troca de utilização do procedimento. De que maneira eu avalio um diabetes no indivíduo que não está diante dos meus olhos, eu avalio a pressão arterial de um indivíduo que eu não estou podendo medir esta pressão, avaliar esta pressão. Tudo isto foi discutido rapidamente e implementado rapidamente, não só por nós, obviamente, mas por todos, para que ele se tornasse viável e não houvesse um hiato, uma falha de continuidade daquilo que é fundamental na doença crônica, que é não perder pontos para determinar uma evolução. Se estiver melhorando, tenho que saber que está melhorando e que a dose está adequada. Se não estiver melhorando, tenho que saber que não está para modificar a dose do medicamento, por exemplo. E como que o senhor viu esse trabalho se transformar? Qual foi a proposta que vocês fizeram para que isso acontecesse? A nossa primeira proposta, Fernando, foi atingir a todos. Então, se nós tínhamos 500 indivíduos marcados para as consultas dos próximos meses, nós tínhamos que conversar com todos. Então, criamos uma força-tarefa para ligar a essas pessoas, aquelas que pudemos falar diretamente, aquelas que falamos por intermédio de um familiar, aquela que falamos por intermédio de alguém que conhecia esta pessoa e que podia nos levar a nossa informação até ela. O que era necessário? Primeiro, saber como ela estava evoluindo nesse período, com doença ou sem doença. E o segundo era levar a orientação que ela precisava para manter-se equilibrada física e emocionalmente durante esta tempestade chamada Covid, para que ela não se expusesse, de um lado, a um risco desnecessário, mas que, pelo excesso de proteção, também não se afastasse do tratamento que era necessário para as outras enfermidades. Eu estou falando de indivíduos que têm, em média, 5 doenças e tomam, em média, 7 medicamentos diferentes. Então, estou falando de um grupo onde a multimorbidade, múltiplas doenças, e a polifarmácia, múltiplos tratamentos necessários, são frequentes. Então, conversar com essas pessoas, trazer a elas a orientação necessária, é um procedimento terapêutico de suma importância. E lá no início, quando tudo começou, parece um pouco irreal a gente falar dessa maneira, porque imaginávamos lá em março, pelo menos eu, algumas pessoas leigas, inclusive, isso vai durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, e agora, já quase 2 anos atrás, a gente está falando lá de março de 2020, quando tudo era Covid, nada mais se falava sobre hipertensão, nada mais se falava sobre diabetes, nada mais se falava sobre exames de acompanhamento, nada mais se falava sobre os AVCs. Parece que não havia mais nada no universo que não fosse a Covid, que não fosse a desgraça que ocorria pelo mundo em consequência da pandemia. Como é que vocês conseguiram reverter isso e distribuir essa atenção tão necessária para também outras questões relacionadas à saúde dos idosos?
fazendo um contato direto com cada uma dessas pessoas, lembrando-as de que o médico que a acompanha estava ciente que ela teria uma consulta no dia tal, estava ciente que ela tomava tal medicamento, estava ciente que ela iria fazer tal exame, mas que não pode fazer, mas que, em função desta nova situação, ele recomendava que ela mantivesse a medicação, que ela avaliasse a pressão no domicílio, que ela usasse de um expediente para medir a glicemia de uma maneira aproximada, que ela não se preocupasse que o remédio chegaria na sua moradia, levado por um sistema de dispensação do hospital, que a sua receita seria renovada automaticamente, sem que ela tivesse que vir à consulta. Ou seja, criando esta segurança de que este cliente não estava nem esquecido e nem desassistido por conta da pandemia. Não, obviamente, não foi um mecanismo perfeito, mas nós conseguimos, numa experiência feita de uma maneira planejada, um contato bastante interessante com 557 clientes das nossas 4 unidades de atendimento pelo Hospital das Clínicas, 3 delas, e obter informações dessas pessoas de como é que elas estavam se sentindo, não só no seu cenário de doença, mas no cenário desta grande mudança do comportamento social. E isto, para nós, foi de uma importância capital, porque nós pudemos entender o que é que estavam acontecendo com a maioria dessas pessoas. Me parece tudo muito fantástico, mas a única coisa que me vem à mente é e recursos humanos para fazer essas ligações. Quem ligava para esses 584 idosos e acessava o que estava acontecendo, quais eram as principais queixas, que eu quero saber especificamente também sobre essas queixas, mas antes disso, como que essas ligações aconteciam? Porque o sistema em si não tem recurso para isso. Não. Ele não tem um call center. E o que é que nós fizemos? Estes profissionais, nós temos um número bastante grande de profissionais em formação. São médicos e enfermeiros, nutricionistas, físios, fonos, TOs, em regime de residência. Estes profissionais não tinham seus clientes vindo às consultas. As consultas foram interrompidas. Estes profissionais de uma enfermaria de 30 leitos foram transferidos para uma enfermaria com apenas 10 leitos, porque o Instituto Central do Hospital das Clínicas tornou-se num hospital exclusivamente destinado ao cuidado do Covid. 600, 700 pacientes internados no mesmo prédio, exclusivamente com Covid. Leitos de UTI cardiológica. Quem trabalhou nesse ambiente? Também os médicos. A outra metade cuidou de todos os outros clientes. Tudo isso foi organizado por um grupo de crise que pensou em cada uma das nuances que isto determinaria. Este grupo que ficou fora do ambiente do Covid tinham condições necessárias para fazer um contato direto com seu cliente, uma lista bastante longa de clientes, e ele fazia um contato direto com o cliente. Então, uma pessoa destinava, era proposto que durante 4 horas ela atendesse 16 clientes por telefone, ligasse ao cliente e, no intervalo de 12 a 15 minutos, esclarecesse dúvidas, aplicasse um protocolo de avaliação e tivesse. Se fosse necessário mais tempo, ele ficaria mais tempo. Com alguns era necessário menos tempo. Mas foi uma multiplicação. O serviço de geriatria conta com 16 residentes e 4 especializandos a cada ano. São 2 anos. Então, nós tínhamos 20 elementos muito proativos, interessados em fazer isso, mas, como eu disse, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, para cuidar destas pessoas. E isso criou uma força-tarefa
que permitiu fazermos estes. Fora isso, tínhamos entrevistadoras, mas entrevistadoras para aplicar o questionário, porque o questionário tinha que ser aplicado por alguém isento do conhecimento do cliente. O cliente tinha que responder às perguntas de uma maneira bastante semelhante para nós podermos fazer a estatística sem estar conversando com o médico que ele conhecia e, portanto, responder de uma maneira, o outro estar conversando com o médico que ele não conhecia e responder de outra maneira. Então, as orientações foram dadas pelo profissional que conhecia o cliente. A investigação foi feita por entrevistadores que não conheciam o cliente, que o cliente não os conhecia. E essas 584 chamadas, então, foram feitas, a princípio, por estudantes dos cursos da saúde, e esses estudantes identificaram quais as queixas vindo dos lares desses idosos? Tá. Duas pequenas, foram 557, e eles não são estudantes. Na verdade, são 557. Alunos de pós-graduação, porque estão no programa de residência, mas já são todos eles graduados. Sim. Já são médicos, já são nutricionistas, mas que estão fazendo aquilo que nós chamamos de uma pós-graduação lato sensu, que é a especialização em geriatria ou gerontologia. Eles investigavam quais foram as mudanças necessárias para que o indivíduo continuasse o seu tratamento. Então, por exemplo, ele fazia uma fisioterapia em domicílio por conta de um acidente vascular cerebral e a recuperação de um dos lados, do movimento de um dos lados do corpo. Como é que substituímos isto, visto que a fisioterapeuta não poderia mais ir à casa dele, nem ele ir ao consultório da fisioterapeuta? Como é que resolvemos a questão da preparação e oferta do alimento? Como é que resolvemos a tomada dos remédios, a aplicação da insulina e outras? Então, sabíamos, em cada caso, o que é que teve que ser modificado em relação ao tratamento daquele cliente. A segunda coisa importante, queríamos saber que repercussão isso estava tendo no estado de bem-estar desta pessoa. Como é que você está se sentindo? Que tipo de efeitos você está observando? O seu sono mudou? A sua disposição para a higiene pessoal mudou? Você troca de roupa? Você modifica o seu vestuário? Você está fazendo algo que não fazia antes? O que é que você deixou de fazer que está te fazendo falta? Esta avaliação da relação do indivíduo com o seu entorno é a que nos ensinou muito de o que é que estava acontecendo nos bastidores da pandemia. E isto resultou numa avaliação bastante interessante, com resultados inesperados que exigiram novas soluções para poder resolvê-los. Ok, aí nós temos, então, esse primeiro momento da... Deixa eu já te perguntar, como é que vocês chamaram essa intervenção? A intervenção que nós faremos... Não, a pesquisa foi a avaliação do impacto da Covid-19 nos pacientes, motivada pelo isolamento social. Esse é o estudo. E dessa avaliação e dessa coleta de dados surge, então, uma nova ação. Uma nova ação. Porque nós detectamos, por esta avaliação, que em torno de 10% das pessoas contactadas, 10% desses 557 são mais do que 50 pessoas, foram 58 pessoas. Essas pessoas apresentavam sinais nítidos de depressão, por uma escala de depressão, e sinais nítidos de solidão, por uma escala de solidão. Quer dizer, não era eu acho que, não. Eles preenchiam os critérios de depressão, de uma entrevista planejada, consolidada para isso, e os critérios de solidão, na outra entrevista planejada para isso. E aí surgiu, à medida em que essas pessoas foram sendo detectadas, surgiu a questão, o que fazer com essas pessoas? Pura e simplesmente constatar, quando a pressão estava mais alta ou o diabetes estava alterado, nós sabíamos muito bem o que fazer. Mas tratar um isolamento social com depressão
ou tratar um isolamento social com solidão, com sinais de solidão, nós não sabíamos o que fazer. Prescrever medicamentos sem examinar o cliente era impossível. Prescrever uma consulta em algum profissional que o hospital não tinha disponível para atender a esta demanda também era impossível. E, fundamentalmente, esconder isso na constatação pura e simples também era impossível. Aí surgiu uma ideia que resulta numa ação, esta assim denominada com a sigla PARES, com 2 S. É o Programa de Ampliação da Rede de Suporte Social. O nome se autoexplica. É um programa que propõe aumentar a rede de suporte social. E o que é a rede de suporte social? É com quem você conta para falar das suas dificuldades. As pessoas contam muito frequentemente com muita gente, com amigos, com parentes, com familiares, com vizinhos, com profissionais. Mas, diante do quadro de isolamento, ninguém mais veio aqui e eu não fui mais nos lugares que eu ia, essa rede de suporte social rareou. Para quem tinha contatos eletrônicos já com os familiares, ótimo. Meu filho não vem aqui há tanto tempo, mas eu converso todo dia por um contato por uma videochamada. Mas para quem não tinha ou não tem com quem fazer isso, ficou um buraco. E aí nós criamos um grupo, convidamos um grupo de pessoas que fazem parte de um programa de promoção do envelhecimento saudável que existe no serviço de geriatria há bastante tempo. E essas pessoas, também confinadas, também restritas ao seu lar, estavam reclamando conosco de que tudo aquilo que elas gostavam e gostam de fazer não estavam podendo fazer. Não podiam vir participar das reuniões, não podiam ir para a oficina de horticultura, não podiam ir para a oficina de literatura, não podiam cantar no coral, não estavam podendo. E elas queriam algo. Eu falei, opa! E propus, que tal se cada um de vocês tiver 5 pessoas sob sua orientação, cuidado, e você vai ligar para elas uma vez por semana e conversar com ela por um período que vai variar de 15 a 30 minutos, para não ficar nem cansativo, nem muito superficial. A adesão foi imediata. Legal. Mas aí nós percebemos que essas pessoas não podiam fazer isso exclusivamente a cada um a seu modo. Nós não poderíamos dar 5 nomes para um, 5 nomes para outro, com telefone. E colocamos nas entrevistas, aquelas que estavam acontecendo com os 557, uma pergunta a mais, principalmente para esses que tinham sinais de solidão ou de depressão. Você gostaria que alguém mais ou menos da sua idade ligasse para você uma vez por semana para conversar? A frequência foi muito grande de pessoas que gostariam. Aí nós começamos a juntar essas pessoas. Demos um nome para cada um inicialmente, depois 2, depois 3, depois 5, não passamos de 5. E uma vez por semana nós nos reuníamos, psicóloga Cláudia Lahan, a arteterapeuta Neuza Rodrigues, a Rosani dos Santos, que é uma pedagoga, e eu, nos reuníamos com essas 10 pessoas para que eles colocassem um pouco daquilo que mexeu com eles. E muita coisa mexeu com eles. Porque os clientes que estavam sendo atendidos em casa tinham demandas que muitas vezes coincidiam com demandas prévias que foram superadas. Ou tinham temores que estes daqui já sabiam que eram temores infundados. E a coisa cresceu de tal maneira que nós ficamos praticamente incrédulos de que tudo aquilo tinha acontecido num intervalo de tempo tão curto.
fazer o contato eletrônico para a maioria que não sabia como fazê-lo, e criar uma rede interativa dos idosos, com os idosos assistidos, ampliados, os ampliadores com seus ampliados, e deles, dos ampliadores conosco, o que foi bastante entusiasmante para a gente dar continuidade a isso, já meio que prevendo uma resposta para a sua pergunta inicial. Nós achamos que isso. Agora, nós vamos contar com um fator bom, mas que será um modificador do programa. Nós trabalhamos com 2 grupos de pessoas que tinham muito tempo. Os que estavam no domicílio tinham muito tempo e não tinham muito o que fazer. E os ampliadores tinham muito tempo por querer fazer coisas que não estavam podendo fazer. Esse excesso de tempo já está terminando. As pessoas já estão fazendo suas coisas. Os clientes já estão vindo nas consultas. As pessoas já estão indo ao supermercado. Os filhos já estão visitando seus pais. Os idosos já estão cantando no coral. Então, nós vamos ter que encontrar um outro mecanismo de sensibilização e de ação, mas o espírito cooperativo me parece que é irreversível. Legal. Então, a ideia é que esse sistema emergencial que surgiu durante essa fase da pandemia permaneça, muito provavelmente adaptado para os próximos capítulos da humanidade, mas que permaneça em atividade. E deixa eu te perguntar, doutor Wilson, uma pergunta mais pessoal mesmo. O que o senhor aprendeu durante a pandemia e especialmente com esse projeto? O que esse projeto trouxe para a tua vida profissional e talvez até mesmo para a tua vida pessoal como um aprendizado? Eu costumo dizer que eu aprendi no ano passado e neste ano, em volume, em densidade, é maior do que o que eu tinha aprendido nos 66 anos anteriores, né? Eu tenho hoje 68, ano passado eu fiz 67, ambos aniversários no meio da pandemia. Então, este ano e meio, ano e 3/4 aí é maior em termos de densidade de aprendizado. Mas, se tiver que sintetizar, aprendi, primeiro, que sozinho você não faz nada, que você precisa contar com a participação das outras pessoas, e reiterei algo que me era claro, mas que eu não tinha nenhuma evidência, e agora tenho. Os idosos, independente da idade, podem ser e são protagonistas de ações, não só aquelas que os beneficiam, mas aquelas que beneficiam a comunidade. Os idosos têm um potencial do protagonismo, do qual muitas vezes eles são afastados. Deixa que eu faça as compras para você, mãe. Deixa que eu resolva esse problema no banco para você, pai. E, com isto, uma demonstração enorme de carinho e afeto, nós tiramos do idoso a voz, a ação, o protagonismo, a responsabilidade sobre aquilo. E isso é aceito por muitos, mas é deletério para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Eu acho que isto foi de um aprendizado constante e nós vivemos isto, do protagonismo dos idosos em fazerem coisas boas, em aceitarem novas propostas, em viverem novas situações de vida, sem que eles tivessem que ser pura e simplesmente colocados dentro de uma redoma. Eu acho que o idoso, embora tenha sido acometido prioritariamente pela primeira fase do Covid, ele mostrou que tem capacidades e qualidades antes não suspeitadas. E o que vocês fizeram durante a pandemia com a intervenção Pares foi fantástico, porque surge justamente em uma época onde o idoso ele é considerado vulnerável e por conta disso,
não serve mais para aquilo que fazia antes, não pode mais fazer o mínimo e o básico que antes da pandemia era parte do seu cotidiano, nem falando sobre o extra, que a família já dizia que ele não tinha capacidade de fazê-lo. Eu trabalho mais especificamente com demência, com a doença de Alzheimer, e a gente sabe que a pior prisão do velho nesse sentido é a poltrona, onde tudo chega até ele, mas ele não vai mais até o convívio com a família, ele não senta mais à mesa, ele não tem mais uma função que o dignifique naquela casa, que dê significado à sua vida, que o faça cumprir a sua missão. E vocês fizeram isso na contramão do mundo que, inclusive, durante a pandemia, intensificou esse modelo de pensar no idadismo, né? De que o idoso não pode mais isso, não pode mais aquilo. Acho que vocês fizeram o caminho de pensar, bom, o que eu preciso fazer para que ele possa, ao invés de dizer ele não pode mais. E esse eu acho que é o futuro. A partir daqui é o que a gente deve fazer. Dr. Wilson, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, que eu sei que é extremamente concorrido. E parabéns pelo projeto. Espero que a intervenção Pares tenha, claro que adaptado às novas realidades, tenha uma vida longa. E eu espero, por sinal, que tenha que se adaptar muito rapidamente, porque eu cometi um ato falho numa outra entrevista, eu comentei sobre esses últimos 12 anos de pandemia. Eu pensei, Jesus, já pensou? Não, Deus me livre. Dr. Wilson, muito obrigado pelo teu tempo. E dá para considerar, então, foi um sucesso. Nós aprendemos muito, foi um sucesso para todos nós, para os três grupos de pessoas, para os que foram assistidos em casa, para os que fizeram a ampliação e para nós profissionais que pudemos ver materializado aquilo que nós tanto queríamos demonstrar. Eu agradeço a você, Fernando, uma oportunidade ímpar de poder conversar com alguém com a sua capacidade de comunicação, com a sua capacidade de levar a todos este perfil de informação tão necessária e por nos permitir falar daquilo que nós fizemos com muito interesse e com uma expectativa muito boa de melhora da sociedade. Legal, Dr. Wilson, muito obrigado, foi show. E realmente, durante a pandemia, meu pai estava esperando pela cirurgia de catarata, e que foi, obviamente, cancelada. E ele ficou nessa angústia, nessa ansiedade de saber o que fazer, de como remarcar, de como agir. E ele não recebeu esse serviço fantástico que vocês fizeram aí. Foi muito frustrante para ele, porque além de todo o medo do que poderia acontecer com ele, com a sua família, além de toda a impossibilidade de fazer o básico do cotidiano, ainda tinha essa angústia de saber, será que alguém entra em contato? Será que eu devo me expor? Uma orientação básica, que às vezes não é nem uma receita médica, algo mais específico, que dependa da atenção do profissional médico, mas que pode ser um gerenciamento social mesmo e cotidiano, né? Das burocracias da vida relacionadas à saúde. E eu acho que o resultado deve ter sido incrível na vida dessas pessoas, porque eu imagino na minha própria.